Não, professor, foi isso aqui. Essa aqui, por exemplo, você conhece um. Ganharia mais um, só que só corrigir juntos esse ano, cara. Você tá uma máquina de arte. Ô, professor. Isso aqui não tem nada a ver. Rafael, Quanto que é? Tá, não, é 1000 calorias. Gatinha trabalhada em sala, hein? Galerinha, olha só. Última aulinha, estamos todos cansados e famélicos, esfaimados, famintos. Então vamos agilizar a nossa vida aqui. Eu quero corrigir a prova de física. E não só corrigir a prova de física, como também... Não sei nem onde é que eu vou acrescentar ponto, né, cara? Tem gente aí que não tem onde mais enfiar ponto. Vocês nem pensem onde é que eu vou colocar esses pontos, por favor. Então, olha só. Vamos corrigir rapidamente juntos aqui. A gente chegou a corrigir alguma? Não. Então, correção P2, T2. Questão 1. Presente, né? Calcule a quantidade de calor para aquecer 250 gramas de gelo de menos 50 a menos 10 graus Celsius. Dado calor específico do gelo, 0,5. Pô, cara, fiquei chateado, galera que bobeou na atenção aí, perdeu uma questãozinha bonita dessa aí, meu. Olha aqui onde é que a galera errou. Quem errou, né? Final, menos, e menos com menos, menos 10 mais 40. Menos 10 mais 50 dá 40. Sempre, né? Menos 10 mais 50 dá 40. 40 vezes 0,5, 20. 20 vezes 250, 5.000 calorias. Eu fico também assim, ó. Claro que eu me sinto mal de certa forma, porque eu fico torcendo por vocês, sabe, cara? Eu sou romântico, eu fico lindo e eu fico torcendo cada nota boa. Ou quando eu sei que o aluno tem dificuldade e a nota me surpreende, eu comemoro às vezes mais que um 10 do cara que tem facilidade. E eu vou ali sofrendo junto com vocês. Às vezes me dá uma dor no coração, né, cara? Porra, o cara errou isso, foi de 10 para 8 a nota do cara. Mas é bom que tu também se magoe com isso e que uma revolução na tua cabeça não permita que tu erre de novo isso. Então é isso que é o bom do erro, tu ficar puto contigo mesmo a ponto de quando tu estiver prestes a cometer ele de novo, aquele ponto, aquela prova que eu errei. Então, leva pro lado do bem se tu perdeu essa, cara. 2. Mistura-se um recipiente adiabático, quer dizer que não vai ter perda de calor. E com capacidade térmica desprezível, o recipiente não muda nada no fenômeno. 60 gramas de água a 15 graus, com 190 gramas de água a 55. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Que macete na água fria, que macete na água quente, soma igual a 0. A água fria estava com 60 gramas, o Czinho da água tu conhece, temperatura final é que eu não sei. Menos 15. Na hora de fazer para água quente, é a mesma brincadeira. Massa, 190. Czinho da água, 1. Temperatura final eu não sei. Menos 55. Agora que eu sei a equação do calor recebido e do calor perdido, eu termino com o princípio das trocas de calor. Quem recebe é o frio, 60 que multiplica TF menos 15. Quem perde é o quente, 190 que multiplica TF menos 55. Só não arriscaria perder ponto de participação na última aula, né? Eu fico revoltado quando um cochichozinho mínimo interfere na minha explicação. Contenham-se. Agora estou mais calmo. Então olha só. 60 TF menos 900, é isso? Mais 190 TF, 10.450. A matemática básica aí está tirando muito ponto de alguns ainda. Cuida com isso, cara. 250 TF é menos 11.350, que vai para o outro lado. Mais 11.350. Tá multiplicando? Passa dividindo. Então volta e meia aparece uma divisãozinha que não é tão trivial para vocês, né? Só que essa divisão dava exatinha, né? Aliás, tinha uma casa após a vírgula apenas, né? Quanto? 40,4 graus Celsius.
Pô, cara, teve gente que fez tudo lindo, maravilhoso, e na hora de dividir, perdeu. 1 ou 2 aconteceram isso. E aluno bom, eu fico com dó de fazer isso, mas é nessa hora que eu tenho que aproveitar. Porra, olha o vestibular chegando, cara. Fica bem tudo da cara e na próxima faz a prova real. Sobrou tempo, caramba. Outra, se fosse um aluno que eu visse que fez tudo e não teve tempo. Ele se esforçou a prova toda. Agora, um aluno que eu vi que ficou lá tranquilão, meia hora, dando uma babadinha, uma dormidinha. Ou seja, foi só um pouquinho de vadiagem, não foi só o erro da divisão. Por isso que eu digo, tem que ter raça e conferir. Essa é a diferença na UFSC. O cara que tiver raça, terminou a prova, está esgotado. O cara está louco para entregar e ir embora. Antes de passar o gabarito, se ele der uma conferida, cara, porra, isso faz toda a diferença. Poucos seres humanos têm essa raça. Queria que tu fosse um desses. Questão 3, então. Anotou aí tudo certinho? Confere com a tua, na verdade, né? Para ver se eu errei na correção, é possível. 3. Porra, cara, fiz a mesma pegadinha na sala de aula. Calcule a quantidade de calor para congelar. Quando a gente congela alguma coisa, a gente retira calor. Então eu tenho menos. Congelar 12,5 gramas de água, inicialmente a 0. Já está a ponto de congelar. Então não tem que macete, é só que moleza. Só que o que moleza, se tu faz com os dados da prova, tu erra. Porque eu te falei o L de fusão. Só que eu te pedi para solidificar. Então deverias lembrar que é menos 80. Lembra? Foi discutido em sala. Claro que se o aluno não estava nesse dia, ele vai passar. De repente foi isso. Mais com menos é menos. 1000 calorias. Eu não entendi porque ele chegou na prova. Quem não colocou menos, eu peguei metade da questão para o cara ficar ligado. Eu já tive anos que eu tirava a questão toda. Só que aí eu não dormia direito na outra noite. Porra, o cara só errou o sinal, eu avacalhei com a nota dele. Aí agora eu só estou tirando meio ponto. E dormir no final do dia, senão não funciona. Questão 4, era aquela que era bem trabalhosa. Pô, tu não acredita que teve gente que foi passando a conta com os zeros todos? Não podia, né, cara? Não podia. Isso aumenta a chance de erro. Eu faria o cálculo para 1 grama e depois acrescentaria 6 zeros em cada uma delas. Diminui a chance de erro. Nem sei se eu sei cada uma delas, só na resposta final mesmo que eu fiz. Concordo? Eu faria em todas elas porque eu disse, o cara que errar a resposta final, eu vou nas parciais. Se o cara não colocou os zeros nos parciais, eu teria que dar errado no parcial, né? Mas por sorte eu não vi ninguém fazer isso, assim, errar o final e não colocar os zeros no parcial. Bom, olha só, se ele quer sair de gelo a menos 90 e quer chegar em vapor d'água a 500, infelizmente não tem uma fórmula mágica para resolver essa encrenca, né? A gente tem que ir fazendo conforme a natureza aceita. Primeiro vamos transformar em gelo a 0, depois em água a 0, depois em água a 100, finalmente em vapor d'água a 100, para depois sim vaporizar até 500, de 100 para 500, esquentar o vapor. Bom, que macete ou que moleza para começar? Se não quiser fazer na ordem, não tem problema, né? É um que macete porque está fazendo variação de temperatura. Massa, vou fazer para 1, cara. 0,5, final menos inicial. Menos inicial. 0 menos 90 dá menos 90. Menos 90. Opa. Final. Senhor. Muito obrigado. Respeito. Só que não estou tão velho assim, né? É isso aí. Galerinha, ali o menos que eu tanto pego no pé de todo mundo, né? Eu me distraí ali e me arrombei. Menos com menos é mais. Como é que eu não prossegui? Eu sabia que não faz sentido eu estar esquentando o gelo e ter dado menos, como se eu estivesse retirando, né? Certo? Então deu 40... Oh, meu Deus, não era 1 grama, era 1 milhão de gramas. Pela madrugada, era só acrescentar 6 zerinhos. Certo? 45 milhões. E agora? Que moleza, estou fazendo para 1 grama. 1 vezes 80? Não, é 1 milhão de gramas. Aí eu acrescento 6 zeros. Olha que delícia que fica fazer a conta. Pois é, era para ser a questão trabalhosa da prova, né? Mas como eu botei esse número bonito para vocês ali, ficou fácil. Que macete para esquentar água. A massa eu estou fingindo que é 1 grama, o Czinho é 1. E 100 menos 0 na matemática profunda? 100, só que não é 1 grama, é 1 milhão. Então vou acrescentar
6 zeros. 100 milhões de calorias. Agora eu vou fazer um que moleza para vaporizar o gelo, M vezes L. A massa eu estou fingindo que é 1, o L de ebulição é 540. Seria 540 calorias para 1 grama, mas como é 1 milhão de gramas, 540 milhões de calorias. Eu digo que eu gosto de botar uns números grandes, sempre, né? Boto um navio na questão, uma nave alienígena, porque geralmente eu percebo isso. O aluno sabe raciocinar fisicamente, mas ele amarela por causa do número. A gente tem que treinar o nosso coração para não ter medo do número grande, né? Afinal, contar zero não mata ninguém. Depois, finalmente, o último que macete, vou fazer aqui no cantinho. Último que macete. A massa eu estou fingindo que é 1, o vapor tem um Czinho de 0,45 e 500 menos 100, 400. Isso vai ficar 45 vezes 9, que é 180, né? Só que na verdade é 180 milhões de calorias. Somando todas essas daria 945 milhões de calorias. Show de bola! Quem errou 945 milhões, eu fui na parcial. E aí eu dei 0,3 para cada parcial dessa. Então se o cara acertou tudo, teve gente que fez isso, hein? Acertou todos e errou na soma. Aí ele ganhou 1,5, só perdeu meio ponto ainda na questão. Depois, questão 2. Fiquei feliz, cara, com esse somatório. Bastante gente conseguiu matar o somatório com eficiência. Essa nós falamos, né? Só repetindo, estufa de flores, o teto é de vidro. Por que aquece então? Por que a temperatura interior é bem mais elevada que a exterior? O calor entra por condução e sai por pouco por convecção. O calor entra pela radiação. Então é um absurdo. O calor entra por radiação, faz sentido, e sai muito pouco por convecção. Já que é abafada a estufa, o ar até gira lá dentro, mas não consegue ir para a rua levando o calor da estufa. 0,4, o calor entra por radiação e sai muito pouco por condução, sem problema. Poxa, por mais que a parede fique quente, se saísse muito calor por condução, não ia ficar aquecida a estufa. Então também faz sentido. 0,8, o calor entra por condução e convecção, não faz nenhum sentido, e só sai por radiação, absurdo. 4 e 2 somado 0,6 ganhou o ponto todo. Quem acertou a 0,4, assinalou só 0,4 ou só 0,2, ganhou 1,5. Certo? Quem assinalou uma errada, perde uma certa. Então assinalou a 0,4 e a 0,8. Vai ganhar só 1/4 da questão, ganhou só meio ponto. Né? Ou seja, na UFSC, por que eu corrijo assim os somatórios? Para que tu te treine a não arriscar. Eu tenho certeza, assinala. Ih, eu estou em dúvida. Não assinala. É assim que se faz a prova da UFSC, que às vezes é a diferença entre entrar ou não entrar. A questão, a REC, tu sabe, só vale para quem tirou abaixo de 7. Definição de caloria, quem precisou, a maioria lembrou. É aquecer 1 grama de água, de 14,5 para 15,5. Aqui no ensino médio a gente não se preocupa que é de 14,5 para 15,5, né? A gente diz, uma caloria é a energia para aquecer 1 grama de água, 1 grau Celsius, não interessa da onde para onde. Eu pedi para que vocês decorassem isso para que na faculdade não fique achando que eu sou mentiroso. 2. Façam um resumo dos processos de produção de calor. Eu queria um resumão daquele que eu fiz mesmo. Condução, principalmente sólidos, o calor é transmitido de átomo por átomo, sacudindo. Convecção, principalmente, somente nos fluidos, gases e líquidos, o calor é transmitido devido à movimentação de massa. Teve gente que foi mais profundo. O calor é transmitido devido à diferença de densidade, porque o mais denso afunda, né? O menos denso sobe. Com radiação. Pode no sólido, no líquido, nos gases, inclusive no vácuo, e é por radiação e teve gente ainda que exemplificou. Um exemplo é infravermelho, outros falaram ultravioleta, legal. Então, se não houve nenhuma bobagemzinha e o cara falou isso, tudo ganharia o ponto todo. Mas o que faltou corrigir, que eu não sei onde é que eu vou colocar ponto extra ainda aí nessa prova, foi o desafio. Esboce o diagrama de fases que você conhece com o maior número de informações que você recordar. Aí olha só, eu só tive tempo de corrigir uma. O do Luiz. Mas olha só, como é que eu quero que tu corrija? Primeiro, tem o diagrama de fases bem representado com temperatura na horizontal e pressão na vertical? Com aquele desenho clássico, já tem 1/10. Já tem 1/10, 0,1 já ganhou.
Calma que eu vou passar recolhendo as provas, tá, galera? Aí tu vai dizer quanto tu ganhou na tua... Tá beleza? Ó, não era obrigado a ter usado os nomes clássicos, tá? Se tu usou X, Y, Z e W, tá? Não tem problema nenhum. Quem disse que X e Y era a curva da sublimação? Mais um décimo. Quem disse que YZ era curva da fusão? Mais um décimo. É YW, curva da ebulição. Pode ser vaporização também. Vaporização, ebulição eu aceito também. Mais um décimo. Disse que o Y é o ponto triplo. Mais um décimo. Disse que o W é o ponto crítico. Mais um décimo. 1, 2, 3, 4, 5. Disse onde é que é sólido, onde é líquido e onde é gasoso. E onde é vapor. Pois é, se eu acrescentar o vapor e o gás, eu tiro o chapéu para te ter lembrado desse detalhe. Mas aí vai passar de 10, aí também não dá. Tá, então, ó, é que eu criei um método para poder corrigir, entendeu? Infelizmente é isso, nem sempre é o mais justo, tá? Então, 1 décimo para cada informação. Aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5 décimos. Fez o gráfico correto, 6 décimos, beleza? 7, 8, 9 décimos. Se além disso o colega disse que essa aí é o gráfico para substâncias, é desafio, meu! Se além disso ele lembrou, ou ele falou, este gráfico era para substâncias de dilatação normal, já pode considerar o último décimo, um ponto. Ou então ele fez um outro gráfico e disse substâncias de dilatação anômala. Aí não precisava nem dar nome, né? É só dizer que tem os dois gráficos. Aí ganhou o ponto todo, porque o cara é o rei do diagrama de fase. Lembrou de todos os detalhes, cara. A gente só teve 2 aulas rápidas sobre isso. Tu entendeu quais são as pontuações? Sim. 1 décimo para cada informação dessa, 1 décimo para o gráfico, 1 décimo para cada posição correta das substâncias, da situação, e 1 décimo para quem lembrou que tinha 2 tipos de gráfico e acertou qual é o tipo de gráfico. Vou passar na tua carteira pegando a prova e tu bota quanto tu ganhou no desafio. Bota lá 0,9, 1, 0,8. Eu vou passar conferindo e acrescento a nota depois.